fui abusada. Meu primeiro abuso foi pelo tio dos meus irmãos, por parte de pai. E depois de um período fui criada pela minha avó materna, até que chegou um certo período que ela começava a me agredir, dizer que eu não era desejada, que eu era uma vagabunda e que eu não ia dar em nada, que eu ia ser sempre uma qualquer, e isso eu sempre ouvi dos meus familiares. Fui abusada mais 2 vezes, uma por um rapaz que eu não sei quem é até hoje, e a última vez foi por um patrão meu. Eu trabalhava de faxineira no mercado dele e ele abusou de mim. Eu pedia para ele parar, mas ele não parava, e foi torturante até que eu consegui fugir. Não sei de onde eu tirei força, mas consegui bater nele e sair correndo até a direção onde tinha alguma ajuda. Oi, meu nome é Larissa, tenho 24 anos, moro no estado de São Paulo, sou casada e tenho um filho de 6 anos. Eu não tinha estrutura nenhuma, nem psicológica, nem espiritual, nem familiar. Eu venho de um lar totalmente conturbado, onde era normal trair, normal brigar, normal beber, fumar, roubar e ser uma pessoa de péssimo caráter. Era muito comum para mim ter esse tipo de vida. E passei por muita dificuldade antes de conhecer a Cristo. Fui abusada. Meu primeiro abuso foi pelo tio dos meus irmãos, por parte de pai. E depois de um período fui criada pela minha avó materna, até que chegou um certo período que ela começava a me agredir, dizer que eu não era desejada, que eu era uma vagabunda e que eu não ia dar em nada, que eu ia ser sempre uma qualquer. E isso eu sempre ouvi dos meus familiares, de que eu não era ninguém, não seria ninguém e que eu nunca fui desejada para estar ali. Minha família era sempre macaquinho de galho em galho. Eu não tinha estrutura de morar numa cidade só, de morar numa casa só. O meu pai traía minha mãe, me levava para casa das amantes enquanto a minha mãe estava na escola ou no trabalho, procurando uma melhora para nós, para nossa vida. E o meu pai sempre me levava junto, me deixava no meio da cama junto com os dois, ele e a amante. Uma delas tinha um filho chamado Lucas. Ele era adolescente, mas ele começava a passar a mão em mim, foi ali que começou tudo. Eu era muito pequena e chegou um período que essa mulher, ela começava a ir na porta do trabalho da minha mãe e na porta de casa, ela e a mãe dela. Nós não tínhamos vida, nós não podíamos dormir em paz porque não sabíamos o que elas podiam fazer. Era elas, não era apenas uma. Era essa constante loucura. Minha mãe sempre xingando meu pai, sempre tratando ele como um lixo. Não tiro a razão, mas também não apoio a questão de algumas coisas que ela falava, porque eu imagino que seja difícil. Mas meu pai sempre aprontando. Meu pai roubava algumas coisas da minha mãe, questão de assinatura, forjava algumas coisas. E era sempre isso. Não tinha estrutura nenhuma. A minha avó sempre bebendo, sempre lésbica também. Eu morava junto com uma mulher. E eu fui criada por 2 mulheres, sabendo que elas eram um casal. Foram muitas coisas. Os meus irmãos, por parte de pai, era sempre brigas e brigas e brigas, porque eles não aceitavam a minha existência. A minha irmã mais velha sempre me agredia, falando que eu não deveria estar ali, que eu sempre fui um erro e que eu era um problema na vida deles, porque eu acabei com o relacionamento deles com a mãe deles. Fui abusada mais 2 vezes. Uma por um rapaz que eu não sei quem é até hoje, e a última vez foi por um patrão meu. Eu trabalhava de faxineira no mercado dele e ele abusou de mim. Eu pedia para ele parar, mas ele não parava, e foi torturante até que eu consegui fugir. Não sei de onde eu tirei força, mas consegui bater nele e sair correndo até a direção onde tinha alguma ajuda. Conheci um rapaz, esse rapaz me ajudou para pedir ajuda, mas eu não pude denunciar por motivos pessoais mais graves. Até que os abusos pararam, mas eu entrei num relacionamento tóxico, agressivo, físico e psicológico, onde eu era sempre treinada a ser um lixo e a absorver isso para minha vida, como se eu realmente fosse um problema na Terra e na vida das pessoas. E eu ouvia sempre que eu não ia ser ninguém, como eu sempre ouvi quando eu era criança. E a história se repetia mais uma vez, porém eu apanhava muito. Eu tinha que às vezes dormir na rua
quantas vezes já dormi num banco de uma praça qualquer, sem ter estrutura nenhuma, e mesmo assim me achar errada, achar que a culpa era minha. E carregar esse peso, ser sozinha, quando a minha família já tinha virado as costas para mim, aquela família que eu nunca tive, na verdade, e eu achava que era culpa minha. Realmente eu carreguei isso porque eu fui treinada pelo inimigo para ser realmente isso. E os anos foram passando, as agressões foram piorando. Eu estava grávida, fui parar num abrigo. Ali o meu relacionamento já era totalmente agressivo, abusivo, psicológico e físico. Eu não via saída para mais nada, parecia que tudo estava travado, eu era sempre a culpada e o problema de tudo, até que eu coloquei na minha cabeça, eu preciso mudar isso. Isso tem que partir de mim, essa mudança tem que vir de mim, mas eu não sabia como eu ia fazer. Eu já conhecia o caminho correto a Deus, já conhecia tudo, porém eu achava que aquilo não ia resolver. Naquele momento parecia que não ia se resolver. Mas era como se eu ouvisse uma voz dizendo, ainda tem solução, você não é um problema. Eu te vejo de uma forma diferente de que todos te vê. E aí eu comecei a buscar incansavelmente. Foram madrugadas, às 3 da manhã, foram muitas orações, foram muitos pedidos de ajuda, não para pessoas, mas para aquele que eu sabia que podia me ouvir, que era somente Deus. Então eu estava gerando uma criança dentro de mim, eu tinha uma vida que dependia de mim, assim como eu ainda tenho essa vida que depende de mim todos os dias. Então eu falei, eu preciso buscar uma solução, eu preciso buscar algo que vá mudar todo esse cenário que eu tenho vivido desde a minha infância. E foi onde eu conheci uma igreja que eu estou até hoje, eu fui muito bem acolhida, ali começou o amor vir até mim, em forma de pessoas, porque eu achava que eu nunca ia receber amor de pessoas. E eu consegui me reerguer, eu consegui dar uma vida melhor pro Luca e as coisas foram fluindo através daquela decisão que eu tomei. Não foi fácil, era dias que eu falava, não aguento mais, eu vou voltar para aquilo, porque era uma forma de fugir, era uma válvula de escape. Mas eu não desisti, eu permaneci e a minha vida foi mudando. Deus começou primeiramente transformando o ambiente que eu estava, a minha casa, o meu interior. Eu comecei a me aceitar da maneira que eu era. E se as pessoas não gostassem de mim, estava tudo bem, porque eu sabia que Deus me amava. Eu sabia que Ele tinha um olhar diferente por mim. E Ele foi colocando pessoas na minha vida. Ele foi colocando coisas na minha vida que jamais, aos meus olhos, os olhos humanos, eu jamais teria aquilo que eu estava recebendo. E isso não viria de uma pessoa qualquer, isso viria apenas de Deus, porque era impossível para mim. É impossível para os olhos das pessoas de fora. Tudo foi se transformando, tudo foi tomando forma, mesmo eu sem entender, mesmo eu sem achar que muitas das vezes não merecia, porque eu jamais vou ser merecedora, mas Ele sabe de tudo e Ele mesmo assim cuidou de mim, Ele não me abandonou. Ele restaurou meu casamento. O meu casamento hoje é um casamento muito saudável, onde o meu esposo não me agride, ele me respeita. Eu vejo que ele não é mais um instrumento nas mãos do inimigo e nem eu mais um instrumento nas mãos dele. Hoje nós somos moldados por Deus dia após dia. Nós vivemos um lar feliz, temos uma criança saudável, que também já teve muito problema de saúde. Hoje meu filho, nem me lembro a última vez que ele frequentou um hospital. Hoje está tudo fluindo. Deus colocou pessoas maravilhosas na minha igreja para me abençoar, que seja um abraço, que hoje em dia é tão difícil você achar um abraço acolhedor. Isso eu encontrei somente em Deus. Aquele abraço verdadeiro, que seja 2 segundos, 3 segundos, mas era um abraço verdadeiro que eu sentia que vinha de Deus. Deus, quantas vezes já não falou para mim que Ele estava ali e que tudo aquilo era fruto dele. Ele tinha muita coisa para me dar, mas tudo que eu estava tendo ali foi Ele que me deu. Me deu emprego abençoado, que meus empregos nunca fluíam, nunca ia para frente, parecia que tinha uma coisa que me travava, e hoje eu entendo. Hoje tudo que eu vivo, eu entendo que foi necessário para eu chegar no nível que eu estou hoje. Eu ainda tenho muita coisa para alcançar, tenho muita coisa para mudar, tenho muita coisa para viver ainda. Eu só tenho 24 anos,
mas de uma vida inteira pela frente com Deus. Algum problema que você esteja enfrentando que você não vê solução. Primeiramente, você não é um erro, você não é um problema. Pelo contrário, você foi desejado, você foi amado, você foi escolhido por Deus. Ninguém está aqui na Terra por acaso. Deus gerou você no coração dele bem antes de sua mãe e seu pai sonharem em ter você. Então você nunca, jamais vai ser um erro, você não está sozinho, mesmo que você ache que você está sozinho. Deus está contigo a todo momento. Agora, nesse momento, se você estiver pensando em suicídio, você estiver pensando em qualquer coisa que vá atrapalhar o plano de Deus, a sua vida, a sua existência, pare e apenas respire e fale: Deus, eu estou aqui. Se você estiver comigo realmente, que se tiver que falar dessa forma, fale. Mas você peça clareza para ele, que ele se revele na sua vida, de alguma forma. Porque todo trabalhar dele tem um porquê. Essas lutas que eu passei, que você talvez esteja passando, como eu disse, pra mim eu não via solução, pra mim era impossível. Pra você também deve estar sendo dessa forma. Mas apenas procure, da sua maneira, procure. Se você não tiver força pra orar, não souber como orar, apenas fale: Pai, eu estou aqui. Pai, eu preciso de ajuda. É você abrir o seu coração e ser humilde a ponto de enxergar que talvez as coisas que estão acontecendo está sendo difícil demais para você. Tenha humildade, se rasgue e fale: Deus, eu tô aqui. Se revele para mim de alguma maneira, que seja uma folhinha caindo no chão, mas se revela. E pode ter certeza que ele vai cuidar de você assim como ele cuidou de mim. Como ele mudou a minha história, ele pode mudar a sua história. E você não é um acaso, você não é um erro, você é amada, você é amado, você foi desejado e você ainda é desejado. Desejado por Deus. A sua alma é preciosa, a sua vida é preciosa. Você não é uma pessoa qualquer. E esse é meu conselho para você que ainda não conhece a Deus, não teve a oportunidade de conhecer a Ele. Se rasgue e fale da sua maneira. Só peça ajuda.